Pessoal, há mais de 7, 8 anos que a gente grava uma atualização anual do quais são os temas hot topics das incorporadoras, do que está mais pegando, de quais são as maiores preocupações dos diretores das grandes incorporadoras. E, na verdade, é o seguinte: quais são os temas que estão mais doendo para as incorporadoras agora? E vamos falar isso em 2025. Né? Todo mundo já sabe, a inteligência artificial é algo bem relevante. A inteligência artificial é algo que a gente está utilizando relevantemente há mais de um ano. A inteligência artificial hoje, e o que eu estou falando, qual que é o espírito? Vou fazer esse vídeo rápido, vou ser bastante objetivo, mas qual que é o objetivo que eu quero falar sobre inteligência artificial? Nós estamos usando concretamente há mais de um ano para assistir corretores, para desenvolver, ou seja, usando a inteligência artificial como assistente para corretor. O corretor chega lá e pergunta para a inteligência artificial quais são as informações do empreendimento. A inteligência artificial sabe mais do empreendimento que qualquer pessoa, porque ela tem os projetos, plantas e PDFs todas nela. Então isso é muito útil. A gente já usa ela para fazer, vou falar na parte de vendas, que se eu entrar na parte construtiva é poço sem fundo. A gente já usa ela 100% dos nossos clientes para fazer pré-atendimento. Então não temos nenhum cliente nosso que não tem pré-atendimento na inteligência artificial. Por quê? Porque junto com o trabalho humano é extremamente eficiente, o custo-benefício é fantástico, porque trabalha 24 horas por dia. A gente está usando muito para ler pesquisas, ler PDFs de velocidade de venda, de pesquisas de mercado. Então, quando você faz uma pesquisa de mercado, você pode jogar lá no ChatGPT e mandar ele resumir e fazer comparativos com outros mercados. Então, tipo assim, eu vejo que as pessoas estão usando isso muito pouco. Então, na área comercial, nós não temos nenhuma ferramenta ainda muito concreta à base de inteligência artificial que não seja a base de atendimento relacional chatbot. O uso da inteligência artificial para fins de inteligência mesmo, nós temos que fazer manualmente, utilizando o ChatGPT, utilizando ferramentas como o Make, mas que a gente possa processar uma quantidade de informação, principalmente histórico de venda, histórico de conversão, histórico de visitas, histórico de investimentos, orçamentos comerciais. Tudo isso nós estamos subindo há muitos meses, há mais de ano, para a inteligência artificial, para que ela possa fazer cruzamento. Ou seja, nós conseguimos ter insights e aprendizados muito mais rápido. Na área comercial, na parte de marketing, todo o material de marketing, todo o material de publicidade já é feito por inteligência artificial com correção de humano, mas todo o início de documento que a gente faz, quem começa hoje treinamento, quem começa hoje material de vendas, marketing, tudo é a inteligência artificial, quem revisa, quem faz o atendimento virtual, tudo isso é inteligência artificial. Nós já temos hoje a inteligência artificial plugada no CRM, e essa inteligência artificial faz com que essa inteligência artificial, existem várias ferramentas que já fazem isso, tá? A inteligência artificial ela consegue mostrar para a gente quais são os leads que vão vencer, qual que é a probabilidade de venda no próximo mês, como é que está o funil, olha, se o lead está vencido há quanto tempo, olha, me fale qual da minha base de 1000 corretores está com a base menos sana, qual tá com a pior base, com o lead mais atrasado, está com menos probabilidade de vender, olha, qual corretor que está com a base maior, mas que está menos atualizada. Então, assim, a inteligência artificial, numa reflexão mais sofisticada, ela vai ser a interface entre o nosso humano e a informação. Então a gente está usando muito a inteligência artificial para acessar a informação e retornar para a gente tudo. Então, se você tem um PDF, um PowerPoint, um banco de dados, um CRM, pode ter certeza que em 2025 você já está atrasado se você não está fazendo isso, porque as grandes empresas e médias todas já estão fazendo isso para tomada de decisão rápida, tá? Isso faz bastante diferença para que a gente possa ser mais competitivo. Eu vou até falar lá mais na frente, só que tudo isso, gente, o 2025 hoje está muito em tomar decisão rápido, tá? Se a 2025, se comparado com os anos 2000, é simplesmente uma questão de velocidade. Não é nem uma questão de qualidade, não é nem uma questão de, nossa, eu vou fazer mais bem feito. Não, eu só vou fazer em 1/10 do tempo, em 1% do tempo, né? Infelizmente, a gente ainda constrói ainda na mesma velocidade, porque a gente trabalha com algo concreto, literalmente. Só que todas as decisões, viabilidades financeiras, entendimento do processo, correção de rota, é numa velocidade
absurda, né? Estudo de massa hoje, fugindo totalmente ao tema, a gente faz com a inteligência artificial, né? Então, assim, a inteligência artificial hoje, ela está embarcada em tudo, na área comercial, ela já está conectada nos maiores CRMs hoje, então a gente já não consegue viver sem o transacional com CRM e sem o transacional com os clientes e sem utilizar ela na hora de produzir materiais e ler materiais, tá? Então isso é fundamental para a tomada de decisão. Em uso de dados, a gente naturalmente da VMV é uma empresa que utiliza muito dos dashboards, não só os produzidos pela gente, mas também como os produzidos pelos nossos parceiros. É absurdo a gente chegar em 2025 acreditando que somente as grandes incorporadoras têm acesso a dashboards. Tá? As médias estão ali mais ou menos com dashboard mais ou menos, né? Quando a gente fala dashboard, gente, não adianta ter um dashboard se você não sabe os números que tem lá. E se você não sabe os números que tem lá, e se os números que tem lá não são confiáveis, que é o que acontece na maioria das vezes. Só que assim, é cultura, gente. A incorporadora, ela pode ter 5 milhões de VGV, pode ter bons números confiáveis e pode fazer boa utilização diária desses números. Se a gente está em 2025... construindo prédios, construindo casas e não acreditando que os números norteiam as nossas decisões, é porque você está muito longe da rota. Você está indo para lá e o mundo está indo para cá. Tá? Então, a centralização dos dados na matemática, a centralização dos dados no processo é algo que faz com que a gente tome decisão rápida. O que faz com que a gente tome decisão lenta? É a opinião do João, da Maria e do José. Isso que faz com que você faça um monte de reunião. Olha, João falou que o produto não está vendendo porque bate muito sol. Olha, a Maria falou que o produto tal está vendendo mais porque nossa equipe não está dando conta. Tipo assim, isso é a tomada de decisão ruim. Isso é a tomada de decisão sem ser data-driven, sabe? Então, assim, trazer o indicador e trazer o insight para um processo correto, por um processo profissional, é algo que já não é uma coisa que as grandes empresas era uma sofisticação dela, um luxo delas. Hoje, se você não tem isso, você demora para tomar decisão e o mercado vai te expurgar dele e provavelmente você vai fracassar nos próximos anos. Então fique atento se a sua tomada, eu sei que é uma análise muito epistemológica, né, muito autorreflexiva, mas fique atento se você não tem um aparato de ferramentas e de metodologias para tomada de decisão, porque se você não tem, provavelmente sua decisão é ruim e lenta e com certeza você não vai ser competitivo e com certeza você não vai conseguir sobreviver, a despeito que o nosso mercado é muito rudimentar, ele está se emparelhando melhor com outros mercados, ele está ficando mais sofisticado e a gente está começando, a despeito que a gente está 10, 15 anos mais atrasado que o varejo, a gente está começando a ter um grau de sofisticação no mercado imobiliário. A viabilidade financeira e modelos flexíveis de negócio tem sido muito debatido também. Tá? A gente tem visto também que a viabilidade financeira, o clássico papel de pão, que era usado a 95% das incorporações, eram viabilidades muito mal feitas, decorrente de uma atividade da incorporação imobiliária que habitualmente dá entre 20% e 30% de lucro. Muita gente, quanto maior o lucro, menos conta faz. Por quê? Porque o lucro, ele aceita muito desaforo. A gente tem muito cliente aí com altíssimo padrão, que né, quanto mais alto o padrão, maior é o delta entre a construção e a venda. Então, se esse delta, se você constrói a 4, 5 mil metros quadrados e vende a 60 mil metros quadrados, você já sabe que esse delta aceita muito desaforo. E isso fez com que muita gente quebrasse nesse meio do caminho. Então, estão saindo muitas ferramentas de viabilidade financeira. Os fundos estão nos exigindo muito uma sofisticação de entendimento de depreciação do dinheiro no tempo, de quanto que eu devo valorizar meu processo, qual que é o impacto da curva de venda na minha viabilidade financeira, qual que é o método construtivo também, que no detalhe também, aquele sofisticado, aquele 3.200, 3.300 que faz diferença. Vou olhar o CUB, olhar o CUB é muito grosseiro, você não tem um custo histórico. Então, o modelo flexível de negócio também, a gente também estava muito no associativo, muito no modelo apoio à produção. Agora nós temos vários outros modelos que a gente consegue fazer produtos imobiliários. Multifamily está chegando no Brasil também. Então, fique atento a isso, né? Hoje todas as grandes incorporadoras estão diversificando os seus modelos de negócio, justamente porque não diversificar era simplesmente uma falta de maturidade do nosso mercado. Nosso mercado está ficando mais maduro, nossos produtos eles estão encaixando muito. Antigamente era só para morar, agora é para investidor e para morar. Agora tem um misto, investidor para morar, segunda moradia. Agora tem plataforma, agora tem o que eu posso usar, morar, segunda moradia, terceira moradia, depois vender, rentabilizar, fundo tokenizar. Fique atento a isso.
A tokenização é um exemplo do que eu estou falando. Eu posso tokenizar documento, mas eu posso tokenizar a escritura e eu posso tokenizar a rentabilidade. Tá? Eu posso tokenizar só a rentabilidade daquele ativo, sendo que o cara pode não ser o proprietário daquele ativo, ele só ter o direito à rentabilidade. Então esse é um exemplo muito claro do que são flexibilidades no modelo de negócio. Tá? CRM, gente. Os CRMs gostam muito da gente porque a gente é um evangelizador de CRM, porque eu já tentei, muitas vezes na minha vida, inclusive, trabalhar sem CRM e fracassei cruelmente, porque é possível trabalhar sem CRM? Sem resultado, sem previsibilidade, trabalhando igual macaco, né, há milhões de anos atrás, antes do Homo sapiens, né, Homo erectus, aquela turma ali não tinha CRM. O povo vivia, comia, reproduzia, dá para viver. Só que, gente, não tem jeito, né? 2025 ainda, a gente pode falar com tranquilidade, CRM é algo que está chegando nas pequenas empresas, as médias usam mais ou menos e boa parte das grandes ainda está custando. Por quê? Porque é difícil demais, é difícil. Né? O nosso mercado, diferentemente do varejo, diferentemente da indústria farmacêutica e outras indústrias, nosso mercado ele tem décadas de atraso, de delay no uso de CRM. Né? Os CRMs que a gente usa 10%. Então é o seguinte, gente, usar o CRM faz com que a jornada de compra seja mais sofisticada, seja mais previsível e seja mais visível. Então, ou seja mais gerível. Então, hoje em dia, inclusive, tem algumas startups, algumas ferramentas aí, principalmente focado no mercado secundário, né, sem citar muitos nomes, assim, tem ferramentas muito, muito avançadas que estão lambendo o mercado, mostrando para as incorporadoras que cara, se você não quer usar o CRM, eu vou começar a comprar todas as imobiliárias do país, vou ter o meu CRM próprio, vou começar a ter equipes próprias, por quê? É um monte de incorporadora que não está investindo nem tempo, nem recurso suficiente para chegar nesse nível de profissionalismo. Então, você tem a escolha. Ou você dedica tempo e dinheiro, mais tempo do que dinheiro, porque custo não é tão alto, mas é tempo, o custo via equipe com certeza. Mais atenção nesse assunto de assim, já que eu sou uma incorporadora e que eu preciso vender meus produtos, seja ele com house ou parcerias, você precisa ter uma sofisticação no processo de gestão de vendas. E não existe sofisticação sem um software bem gerido. Não, tem que ser o software mais sofisticado do mundo? Não, mas nosso mercado também não tem grandes opções a ponto de você falar assim, esse é um pouco diferente. A gente tem poucas opções. Então já pega o melhor, que é a minha sugestão. Só que, todavia, você precisa focar como diretor de incorporadora, é entender o seguinte, todo o processo comercial deve ser lido, deve ser entendido, e a gente só consegue ler num bom CRM. Então o funil de vendas, gente, ele precisa ser de fato eficiente e ele precisa de fato ser virtual. Muita gente ainda está em 2025 brigando com isso, então se você ainda está brigando um pouco, resistência da sua equipe, que a gente sabe que isso existe, te convido a falar assim, cara, eu preciso chegar no final de 2025 passando por cima disso. É difícil, né? Se você procurar assim, curva de adoção de tecnologia, existe uma metodologia muito grande, né? Uma literatura muito grande sobre a demora na curva de adoção de tecnologia, e eu já estudei muito isso, porque é difícil, é complicado, mas a gente consegue resolver lá na frente, tá? Experiência do cliente, novo perfil do comprador é o seguinte, pessoal. Millennial, geração Z, aquele povo alfa, aquele negócio todo, é difícil para mim, acho que é difícil para você, a gente está se adaptando às novas necessidades, aquele papo todo de o cara não quer mais comprar para morar, ele quer experiência, ele quer uma experiência de atendimento, ele não quer só uma experiência de moradia, a gente tem que vender o produto diferente, mais experiencial, menos concreto, aquele quem compra terra não erra, já não está funcionando mais, isso é uma realidade. Tenha cuidado com pós-venda, tenha cuidado com a imagem da incorporadora, isso é algo que está doendo demais para o povo? Não está. Mas isso é a mesma coisa que o CRM. Eu não vou esperar ficar crítico para daqui a 10 anos eu já sair do mercado. Então todo mundo que é médio grande ou incorporadoras mais visionárias está focando nisso, está focando numa boa jornada do cliente, numa boa experiência do cliente, focando na entrega de bons produtos com uma boa experiência de um hóspede, né? Porque agora a gente está com muito produto focado em short stay, né? A experiência de quem está morando, né? A maioria das incorporadoras, ninguém é muito errado, mas a maioria das incorporadoras não está nem aí
para a experiência de quem está morando, experiência mesmo, design de experiência. Agora não, muitas incorporadoras, principalmente as de alto padrão, estão fazendo workshops, metodologias, pensando assim, esse cara vai sair do elevador, vai ver o quê? Exemplo do que eu estou falando para sair desse tópico. O cara sai do elevador na garagem. Garagem, gente, a maioria das pessoas usa muito mais a garagem do que o hall. Aí o hall de entrada do prédio é lindo, mármore, não sei o quê, lustre de 100 mil, e a garagem é suja, com goteira. Não faz sentido. Agora, 2000 e pouco, as grandes incorporadoras estão começando a gastar um pouquinho mais na garagem, porque percebeu que 95% do fluxo do empreendimento é na garagem e não no hall principal. Então é muito interessante perceber isso como uma experiência não só do comprador como do morador, começa a ser algo a ser percebido. Né? E desafios na tomada de decisão, como é que a tecnologia começa a mostrar para a gente como que a gente consegue acelerar essa tomada de decisão? É justamente o funil, que a gente chama de latência de vendas, ou seja, qual que é o tempo de atendimento desse cliente? Um produto de médio, alto padrão e econômico, eu consigo vender para esse cara em uma semana, 2 dias? Qual que é a renda desse cara? Isso a gente consegue no CRM mapear. Não, se eu diminuir a entrada, eu consigo diminuir a velocidade de venda, a latência de venda desse produto em uma semana. Se eu aumentar a entrada, eu vou fazer com que a curva de venda desse produto saia de 6 meses para 12 meses. Então, com o uso da tecnologia, a gente consegue de fato trazer uma previsibilidade muito sofisticada, e a gente faz isso todo dia. Falou assim, olha, se a entrada desse produto é 50 mil, a curva de venda desse produto são 18 meses. Se a entrada desse produto for 20 mil, eu consigo trazer de 18 para 14, para 13, isso com a matemática, com o cálculo. Por quê? Porque a gente consegue entender a jornada, principalmente a pirâmide, ou seja, pessoas que ganham mais, ganham menos, qual que é a renda daquele cara, qual que é a capacidade de aporte. Então a tecnologia, a estatística, a gente consegue ver a jornada desse cara no processo de compra, que é bem interessante. Um ponto que eu não consigo falar sobre tudo isso, mas eu quis ser rápido, mas falar sobre pontos que são cruciais, que a gente fala todos os dias. Tudo que eu estou falando aqui para você são assuntos que a gente fala todo dia. Pessoal, CRI, LCI, dívida, ações preferenciais que lastreiam dívidas, sai do tradicional, plano empresário, apoio à produção, SBPE, poupança, FGTS. A gente sabe que a gente vive disso, né? O mercado imobiliário depende disso, mas a poupança, inclusive, perdeu para o mercado de capitais, tem 4, 5 meses, no final de 2024. E é o seguinte, quem não está íntimo do mercado privado, family wealth, bancos, como que eles cobram, como que é o contrato, o que eles pedem, você está muito atrasado. Porque o dinheiro do mercado de capitais está muito disponível. Só está faltando gente que é capaz de dialogar com essa turma. Então quem é capaz de dialogar está com uma fonte inesgotável de recurso. Tá? Então é muito importante você chegar próximo desse mercado. E os formatos que são muito interessantes, só vou trazer formatos de moradia e formatos de venda. O BTS está começando, o BTR, né, que é o Build to Rent, né, que você constrói para vender, que é o multifamily, né, funciona muito nos Estados Unidos, está começando o multifamily começar aqui no Brasil. A gente tem o co-living, um co-housing, que o meu sócio Vinícius fala muitas palestras e fala muito, a gente desenvolve muitos produtos de co-living, um co-housing que está começando no Brasil, na Europa está bombando, Estados Unidos pouco, mas é um modelo super legal, super inteligente, né, principalmente para senior living, e principalmente para moradias de interesses específicos, moradia para mergulhador, moradia para quem é pescador. O co-living e o co-house tem diferenças muito específicas, mas, gente, com a sociedade aumentando, com 9 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem que ser um pouco mais específico na hora de construir produtos imobiliários. Não dá para ficar fazendo só produto muito genérico, né? Então, e um ponto, já caminhando para a finalização, pessoal, como que a gente cria uma cultura de inovação dentro da incorporadora? Isso aí era papo ali de palestra, papo de palestrante? Não. A cultura de inovação eu poderia traduzir que é a cultura de sobrevivência, tá? É uma cultura, eu poderia traduzir de cultura de renascimento, tá? A cultura de renascimento é você saber que o que a gente faz hoje, 2025, não vai servir em porcaria nenhuma para 2030. 2027, mais ou menos, 2028, praticamente nada, tá? Então, assim, procure metodologia também para saber o seguinte, nós vivemos o dia hoje, a ferramenta que eu uso só serve para
hoje, a metodologia de gestão só serve para hoje, e o mindset dos funcionários. Se você está com um funcionário hoje aí na sua empresa que está com mindset, com pensamento de 5 anos atrás, pode saber que ele já não te serve mais, tá? E um desafio de tudo isso que eu estou falando para vocês também é o desafio da gestão de vendas e a gestão com os millennials também e as gerações sucessoras, que é justamente isso. A gente tem um conflito de gerações muito grandes, a gente tem gerações do baby boomers, as gerações próximas a que eu estou contido, que querem estar numa situação de equilíbrio e solidez, que é onde a gente quer ficar 10, 20 anos fazendo a mesma coisa, focado em solidez, e as gerações novas em experiência, e a gente não consegue vender para esses caras, não consegue trabalhar com esses caras, não consegue juntar essas duas gerações e justamente dar esse conflito dentro das incorporadoras e fora das incorporadoras. Só que a gente tem que saber o seguinte: se você está lá com 100, 200, 300 funcionários, você tem que entender já que justamente a cultura de inovação e esse ambiente flexível vai fazer com que você tenha um 2025 ágil. Foque no termo agilidade. Quem toma decisão rápido, erra rápido e tem sucesso rápido. Muito obrigado.